Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco sobre a rosa do deserto, que particularmente é uma das minhas plantas preferidas. Vamos lá? O nome científico é Adenium obesum. Pertence à família Apocynaceae. Sua categoria é suculentas e plantas perenes. O seu tamanho pode chegar a 4 metros de altura e até 1 metro de largura. Sua origem é da África e Península Arábica. O seu clima é de origem árido a semiárido, mas ela adaptou-se a diversos climas como continental, equatorial, mediterrâneo, subtropical e o nosso clima, que é o tropical. Seus nomes populares são rosa do deserto, adênium, desert rose, lírio impala, mini baobá e falso baobá. Essa linda planta, ao longo do tempo, precisou se adaptar-se ao clima diverso da região. Para poder suportar os longos períodos de estiagem, começou a fazer reservas de água e nutrientes no interior de seus caules. O resultado disso são suas formas exóticas e impressionantes, verdadeiras esculturas naturais decoradas com uma bela e exuberante floração. Hoje, é muito fácil encontrá-la nos garden centers, mas é muito fácil entender o porquê. Além da floração belíssima em tons que variam do branco, creme, rosa, carmim e até preto azulado, a rosa do deserto é uma planta única, que apesar de rústica, possui algumas particularidades para seu cultivo. É uma planta herbácea, suculenta, seu caule é engrossado na base, uma adaptação para guardar água e nutrientes em locais áridos e secos. As florações podem ser obtidas em plantas jovens com apenas 15 centímetros de altura. O florescimento geralmente ocorre na primavera, sendo que há possibilidade de sucessivas florações no verão e outono. Lembram as flores de outras plantas da mesma família, como a alamanda, o jasmim-manga e a espirradeira. Algumas variedades apresentam mesclas de cores em degradês do centro em direção às pontas das pétalas. Há variedades de flores dobradas. Essa espécie permite enxertia, o que é bastante interessante para se produzir uma mesma planta com flores de variedades diferentes. Um dos segredos para deixar a base do caule interessante é levantar um pouco a planta, deixando a parte superior das raízes expostas a cada replantio, que deve ser realizado a cada 2 ou 3 anos. A planta enraizará normalmente. Para obter um aspecto engrossado e florações intensas, a utilização de uma adubação de boa qualidade é fundamental. Sempre que manuseá-la, é indicado o uso de luvas, pois sua seiva é altamente tóxica. Cuidado com animais de estimação e crianças em casa. Sua luminosidade, de preferência ao sol pleno, pois ela é uma planta de sol bem abrasador, desértico. Pode, no entanto, adaptar-se a meia sombra bem iluminada, desde que tome pelo menos de 5 a 6 horas de sol direto. Uma dica importante é que a rosa do deserto pode ser prejudicada ao excesso de chuvas, mesmo estando plantada num vaso ou canteiro bem drenado. Procure colocá-la num ponto com proteção de outras plantas e não hesite em mudar o vaso de lugar em períodos de chuva. Lembre-se que as rosas do deserto são plantas exigentes em luz, caso contrário elas não irão florescer ou vão florescer pouco. Na falta de sol também podem acontecer duas coisas: estiolamento, crescimento todo torto da planta, ou uma tendência em procurar luz, fazendo com que a planta também fique torta só de um lado. O solo. O substrato é bem específico, mais fácil de compor. Ele deve ser rico em potássio, fósforo e cálcio, leve e essencialmente bem drenante. No entanto, por ser um substrato drenável, é frequente a perda de nutrientes, que são constantemente lavados durante as secas e as chuvas. Por isso, adubações complementares são muito bem-vindas para a planta. O nitrogênio é um nutriente que deve ser usado com cautela, pois pode prejudicar um desenvolvimento excessivo. Existem diversas sugestões de solo para a rosa do deserto, mas cabe a quem cultiva observar qual o melhor substrato, dependendo da região que você mora, como que é o seu ambiente, como que a planta vai se adaptar ao solo que você tem. O importante é que ele tenha uma excelente drenagem e que ele seja arenoso, lembrando o clima original da planta. Algumas sugestões do solo são 2 partes de areia para uma parte de terra e uma de adubo orgânico, 50% de substrato para plantio, 40% de areia grossa e 10% de pedrisco de brita peneirada. Uma parte de areia de construção, uma parte de pedriscos, brita bem fina, uma parte de esterco bem curtido de galinho de vaca, uma parte de carvão
carvão, sem ele já ter sido utilizado, bem fininho picado, uma parte de palha de arroz carbonizada ou palha velha, aquela que já está escurecendo. Misture tudo isso, bem misturado. Em qualquer uma das misturas, pode acrescentar a torta de mamona ou a torta de algodão, caso você tenha animais de estimação, e farinha de osso, seguindo a proporção do rótulo do fabricante para o tamanho do vaso. O seu cultivo é uma planta fácil de ser cultivada, desde que você considere a sua planta como se fossem duas completamente diferentes, com necessidades diferentes em diferentes períodos do ano. No verão, quando em pleno crescimento, ela deve ser tratada como planta tropical, regada abundantemente e com frequência, mas sem encharcamento e bem adubada. No inverno, ela precisa de ambiente seco, deve ser tratada como um cacto com muita iluminação e com regas moderadas. O vaso deve ser apenas um pouco maior do que o tamanho do caudex, para reter pouca umidade e evitar podridão das raízes. No entanto, o tamanho do vaso também restringe o crescimento da planta. Assim, a cada ano, o tamanho do vaso deve ser aumentado. O vaso ideal é aquele com formato de tigela, como os de bonsais, ou bacias, nunca profundo. Como a maioria das suculentas, quando adormecida durante o inverno, ela é suscetível à podridão causada pelo acúmulo de água no substrato. Por isso, deve ser plantada no substrato bem drenado, arejado. A rosa do deserto pode permanecer com folhas em quase todo o ano, mas algumas espécies perdem suas folhas durante o inverno. Para estas espécies, a rega durante a desfolha deve ser moderada. Para evitar a podridão das raízes, os ácaros e os maiores problemas no cultivo, assim como percevejos, que costumam aparecer em época que a planta desenvolve semente após polinização, pulgões após germinação. O controle recomendado é a adição de canela em pau no substrato do plantio, ou mesmo o pó da canela. A reprodução. A rosa do deserto pode ser propagada por sementes ou estacas, lembrando que as estacas, os galhos que são retirados nas podas, não vão ficar com caudex grande como a planta mãe. Eles vão florescer, eles vão ter folhas, flores muito bonitas, mas o seu caule não vai ficar igual ao da planta mãe, tá? A podridão. Se sua rosa do deserto estiver podre, não se desespere. Muitas vezes a salvação. Limpe todas as raízes, ficando assim, com as raízes bem limpinhas, sem terra, sem substrato nenhum. Com uma colher, elimine toda a parte lesionada, a parte que estiver podre. Coloque canela para cicatrizar. Pendure a planta num local com sombra. Deixe nessas condições até que cicatrize toda a ferida aberta. Isso leva no mínimo de 5 ou 6 dias quando o tempo está quente. Depois é só replantar num novo substrato. Deixe a planta mais uns 5 dias na sombra, depois leva gradativamente a pleno sol. Nessas condições também poderá haver perda de folhas. É bem provável que depois desta operação o caudex fique com um buraco. Esse buraco vai ficar para sempre, mas você pode disfarçar usando um enfeite, um cacto, uma pedra, uma suculenta. As regas. Apesar das exigências em drenagem, não é bom deixá-la muito tempo sem regas. A água deve ser usada com moderação. O excesso de água, mesmo no verão, pode causar apodrecimento das raízes que matam gradualmente a planta. Mantenha o substrato sempre úmido, porém sem encharcar. Não é necessário regar todos os dias, somente quando ela estiver seca. A adubação. Ela não é muito exigente em nitrogênio, portanto, uma fórmula específica de floração que contenha mais fósforo é indicada. Jamais fertilizar a planta sem antes irrigá-la, sob pena de queimar raízes e provocar queda das folhas. As podas. Não tenha medo de podar a sua rosa do deserto. Elas são imprescindíveis para dar forma à planta e servem também para estimular as florações, desde que ela seja feita com cautela. Use sempre quando for necessário. Antes de fazer a poda, sempre melhore a adubação, dando atenção aos nutrientes que foram citados antes, para dar formato, como o fósforo, o cálcio, o nitrogênio. Pode-se usar também os recursos de bonsaístas. Aí eu aconselho vocês a procurar vídeos, que tem bastante aqui no YouTube. Faça sempre cortes transversais, que são aqueles cortes que não são cortes retos, são cortes assim inclinados, para não acumular água no ferimento, para não dar podridão ou fungo. E sempre cubra esses cortes com pó de canela, porque ele é cicatrizante e previne o aparecimento de doenças, como eu já citei.
Bom, uso no paisagismo, as pessoas costumam usar elas em vasos, né? São muito bonitas, pois as florações são lindas. Ela pode ser um destaque no seu jardim, ela pode estar junto com outras rosas do deserto, elas podem ser utilizadas também em renques, uma do lado da outra. Mas geralmente você cultiva ela apenas num vaso em forma de bacia, e isso já vai fazer com que ela chame bastante atenção no seu jardim. As suas originalidades. Raríssimas variedades apresentam variegações com folhas creme salpicadas de verde. Ela chega a alcançar de 1 a 4 metros de altura se deixada crescer livremente na natureza. Plantas antigas de variedades raras e bem trabalhadas alcançam preços exorbitantes no mercado, assim como bonsais. Por conta da floração, por conta do tamanho, por conta da idade, elas chegam a custar bem caro. Em regiões frias também é possível cultivar ela, desde que nunca fique abaixo de 10 graus, senão ela vai entrar em dormência e não vai soltar floração e muitas vezes perde as suas folhas também. Lembre-se que ela tem a seiva altamente tóxica, ou seja, ela é uma planta tóxica. E há uma lenda africana que conta que a rosa mais bela encontra-se no deserto. Essa rosa estaria lá sendo um sinal que Deus dá para todos aqueles que estão perdidos no deserto, andando noites, exaustos, com fome e com sede. Um sinal de que, por mais árdua que seja a caminhada, você sempre irá encontrar forças nos belos momentos que existem em seu caminho. Que planta maravilhosa, né? Além de bela, ela carrega um lindo significado. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar um joinha, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo. Tchau!